O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? São palavras da salvação. Meus diletos irmãos aqui presentes fisicamente, como também a todos os devotos do Bom Jesus, que também estão presentes, mas espiritualmente. A todos sejam bem-vindos e que o Bom Jesus abençoe a todos nós. No livro de Jó, primeira leitura, que é um livro sapiencial, cheio da mais elevada poesia, há uma passagem em que Jó importuna a Deus com queixas descabidas. E Deus lhe responde, passando em revista os grandes enigmas do universo, e pergunta-lhe se ele é capaz de dar explicação deles. Deus faz perguntas a Jó. E se você entende essas coisas, você sabe dar uma satisfação? Pergunta, por exemplo, se ele sabe onde mora a luz e onde é a casa das trevas. Você sabe? Pergunta-lhe se ele poderia dar ordens à aurora para que ela apareça, como faz cada manhã. Também não soube responder. Pergunta se ele sabe como se formou a terra e como se forma a neve e o granizo. E pergunta especialmente, de modo particular, se ele sabe quem marcou limites ao mar, como se enfaixa uma criança recém-nascida. Meus irmãos, vale a pena ler as páginas tão belas do capítulo 38, o capítulo 38 do livro de Jó, e mais outras ainda, para a gente ver como às vezes a gente cobra de Deus as coisas e Deus nos faz perguntas que nós não sabemos responder. A misteriosa imensidão do mar sempre impressionou aos homens da Bíblia e também a nós. Imaginem só, quando eu viajei para a Europa para fazer meus estudos, fui de navio, 15 dias de viagem, você via só água e céu, nada mais. Que coisa, que coisa. Como deve também impressionar a todos nós, como estou dizendo no meu caso. O mar é como o sinal maior da grandeza de Deus na face da terra. Veja, o mar é como o sinal maior da grandeza de Deus na face da terra.
Pois bem, a página evangélica deste domingo nos mostra Jesus exercendo a majestade de seu poder divino ao dominar o ímpeto das ondas do mar revolto. Quem é esse que dá ordens ao mar e ao vento e eles obedecem? Perguntaram os discípulos assombrados diante da grandeza do milagre. Esse mesmo Jesus que dá vista aos cegos e fala aos mudos, que expulsa o demônio, que multiplica pães e peixes, tem poder também sobre os elementos da natureza, como acabamos de ouvir. É o poder de Deus, que tudo pode, que deve ter como resposta nossa fé. Diante dessas grandezas, não devemos ter preocupação em entender como Jó queria, e sim aumentar a nossa fé. Uma fé verdadeira, uma fé entrega, uma fé certeza de que estamos com Deus, com seu poder e sua bondade. Encontrei num comentador moderno esta observação muito verdadeira, um comentador que faz esta consideração. Nossas igrejas estão cheias de pessoas que enchem suas cabeças de dogmas, achando que isso é ter fé, mas não confiam sua vida aos rumos indicados por Cristo. Fazer a vontade de Deus e aceitá-la é muito mais importante do que apenas abaixar a cabeça e acreditar em tudo aquilo que a igreja apresenta. O que a igreja apresenta é importante e muito importante, mas aceitar a vontade de Deus é mais importante ainda. Meus irmãos, precisamos hoje, mais do que nunca, dessa fé total, que nos dá segurança e paz e nos convida a uma resposta de confiança e de fidelidade a Deus, Senhor e Pai. O mundo contemporâneo é como um maremanho, é como um grande mar de ameaças e de incertezas. Quantas coisas acontecem e nós não entendemos. E não falta, às vezes, quem comente desesperado, que parece que Deus está esquecendo de nós. Será que Deus esqueceu de nós, num caso como esse de hoje? Segundo o filho que falece de acidente, será que Deus está esquecendo? Não. Ele sabe por quê. Como se estivesse dormindo, como estava dormindo Jesus na barca, tranquilo, sossegado. Até estava apoiado num travesseiro, fala o evangelista, na sua peculiar habilidade descritiva. E afinal, uma imagem da tranquilidade de Deus. Com Jesus, diante daquela confusão toda, dormindo tranquilo, demonstra para nós a tranquilidade de Deus. É preciso ter fé. É preciso ter fé. No mundo de hoje, diante de tantas coisas que acontecem, ai daqueles que não têm fé. E não ter medo, não precisamos ter medo, não merecer a suave repreenda de Jesus. Vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Disse Jesus. Os discípulos, na verdade, ainda não tinham a plenitude da fé. Não tinham, é verdade. Ela se verificou depois da Páscoa, a fé deles, com o triunfo total de Jesus, que vence não apenas o mal revolto, mas vence o próprio abismo misterioso da morte. Aí então é que se planifica a fé, a nossa fé. Meus irmãos, é claro que a fé em Deus não nos dispensa de nossas responsabilidades, levando, quem sabe, a esperar que tudo se revolva por uma intervenção miraculosa de Deus. Há pessoas que podem fazer de sua parte, mas dizem, não, Deus olha para nós, Deus é grande, e fica de braço cruzado. Não, não pode ser assim, não. Deus nos quer presentes e responsáveis na construção do mundo, isto sim, com certeza de que Ele está presente e que conta com nossa fidelidade, mesmo quando parece que está dormindo, mas não dorme. A falta de fé, ou melhor, uma fé imatura,
é que leva muita gente a buscar refúgio em falsas seguranças e até em promessas de milagres. A gente vê por aí nas seitas. A igreja, mãe e educadora permanente de nossa fé, através da palavra de Deus e de todos os recursos atuais da evangelização, nos vai levando a um amadurecimento de nossa fé. A fé é uma virtude que recebemos no batismo e nós temos que fazer por onde para não só conservá-la, mas aumentá-la cada vez mais. Não podemos ficar parados, aumentar a fé, para que ela se mantenha viva e firme, mesmo em face das tempestades do mar da história de hoje. Ora mesmo com essa pandemia, por quê? Deus não é Pai? Por que permite isto? Parar, pedir o Espírito Santo para nos iluminar, nós vamos entender por que Deus está permitindo isto. Isso que é importante. Como é bom que a gente faça o sacrifício que estamos fazendo, colocando uma máscara, ficando em casa, não saindo, não cumprimentando as pessoas, não abraçando. Mas não só para evitar a pandemia, a doença, mas como um ato de amor a Deus, pedindo que nos ajude a resolver esse problema, que o mundo possa encontrar uma solução para resolver o problema da pandemia. Veja como é importante a fé firme, mesmo em face das tempestades, como essa que está acontecendo hoje. Justamente por isso a primeira carta de São Pedro exorta, São Pedro que exorta, aconselha: humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. Confiai de todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. É São Pedro que fala. Depois das experiências que ele teve, não tenham medo, Ele cuida de todos nós. Terminando, o humilde, o confiante abandono nas mãos de Deus é a atitude própria do mensageiro submetido à prova, porque Deus cuida de vós. Se nós estamos com Deus, nada temos a temer. Façamos de nossa parte e podemos ter certeza que para o nosso bem, Deus está sempre olhando para nós com todo carinho. Mas é preciso, como eu disse, ter fé. As virtudes teologais são 3: a fé, a esperança e a caridade. A caridade é a maior de todas, porque até no inferno a caridade continua existindo. Mas nem por isso deixa de ser importante também a fé e a esperança. A esperança numa eternidade feliz que Deus prepara para todos nós. E a fé em acreditar não só aquilo que Deus nos apresenta através de uma leitura, mas através de tantas coisas que fala nós para Deus, como a imensidão do mar, como disse Deus, a gente olha, vê a grandeza do mar e não entende. Mas o que é isso? É o poder de Deus que tudo pode, principalmente olhar para todos nós que somos seus filhos. Amém. Tomemos o nosso folheto.